vamos dar ênfase aos trabalhos inicial desta noite, aonde primamos pela a divulgação destas benesses que se encontra inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisa. Convém salientar que o nosso objetivo com esse trabalho é realmente divulgar o conteúdo desta obra. Nós fazemos um esforço em não acrescentar nada de nós, até porque dispensa qualquer enxertiva por parte daqueles que lê ou que se confrontam com a obra desta natureza. Muito bem preparado, muito bem arrumado, uma desenvoltura intelectual, literária, cultural, invejável, que merece o nosso respeito, a nossa admiração, pelo grande intelecto que é o autor desta obra, que soube muito bem isso pode primar de mentes elástica desta natureza, colecionando esses grandes pesquisadores, homens renomados e conceituados dentro dos conceitos acadêmicos, científicos, no mundo inteiro. E nós, como admirador, apaixonado por esta obra, que requer a apreciação de quem tem um tato psicológico aguçado, difícil não se apaixonar por uma obra dessa natureza. E eu sou um dos fã de carteirinha, como sou, de Carlos Bernardo Loureiro, onde bebi, sedimentei muitas fome e sede de anseios de aprendizado, quando participei por muitos anos cursos memoráveis que ele realizava, o Telma, e também na livraria ali no edifício Itaípe, São Bento, e de lá extraí inúmeras monografias, ao qual nós trabalhamos com elas, com esse conteúdo profundo, riquíssimo de informação científica, filosófica e moral. Em síntese, esta obra é o pensamento genial do codificador da doutrina, Allan Kardec. Felizmente, nesta terra, houve homens à feitura deste citado para defender esta ciência da forma como ela é. Uma doutrina altamente científica, de cunho filosófico e moral, de primeira linha, de primeiro quilate. Não é o pensamento de muitos que estão por aí deturpando esta obra tão esclarecedora, tão enobrecedora, enriquecedora, esperançosa da alma, do espírito, por todo o tempo. É realmente um conteúdo às expensas de muitas obras que nós vemos por aí tida como espírita, e na verdade não merece o título.
de espírita. E hoje vamos falar, claro, sobre o pensamento. Vamos passar esse conteúdo muito bem arrumado aqui neste livro pelo autor Carlos Bernardo Loureiro, eminente pesquisador da fenomenologia espírita aqui no continente sul-americano, que eu não considero só o Brasil. Vamos passar esse conteúdo na sua íntegra, para que chegue ao conhecimento dos ouvintes e faça o seu ente de razão sobre a lisura intelectual, filosófica que é esta obra. Refiro-me a José Maxwell. Nasceu em 1858 e desencarnou em 1938. Esta fera foi investigador metapsíquico, jurista francês, médico e procurador-geral da Corte de Apelação de Bordeaux durante muitos anos. Vivamente interessado nos fenômenos paranormais, publicou em 1909 a obra intitulada Os Fenômenos Psíquicos, em que explicita os métodos de investigação que devem ser empregados na investigação metapsíquica e desenvolve uma série de extraordinários fenômenos mediúnicos, sobre os quais realizou meticulosas observações. Foi membro do Instituto Metapsíquico Internacional, onde participou de grandes pesquisas supranormais. O Instituto Metapsíquico Internacional, de Paris, França, foi dirigido pelo Dr. Gustave Gelée em 1919 a 1924 e pelo Dr. Eugênio Hoste de 1924 a 1937, e teve por presidente o professor Rocco Santoliquido, médico italiano, antigo professor de terapêutica da Faculdade de Medicina da Universidade de Nápoles e ex-ministro da Saúde Pública da Itália, e por presidente de honra Charles Richer. A comissão de administração do Instituto era integrada pelos seguintes pesquisadores: B. Cuneu, professor de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina e da Universidade de Paris; J. Maxwell, François, Mathieu, Jean Charles Roux, Henri Desolé, Emily Calment e outros ilustres cientistas. Escreveu uma série de obras, o próprio Maxwell, que se insere no rol da seleta bibliografia metapsíquica, o misticismo contemporâneo, isso em 1893. Um magistral hermetista, 1896. Os fenômenos psíquicos, isso em 1909. A magia, em 1921. E a lei e a divindade, em 1927. Em Os Fenômenos Psíquicos, José Maxwell consagra alguns capítulos à refutação de algumas afirmações dos professores Pierre Janet e Grassetti. Em 1889, Pierre Janet lança em Paris a obra O Automatismo Psíquico,
um tratado de fisiologia em que um ilustre pesquisador afirma que o subconsciente é uma formação mórbida proveniente da desagregação ou separação permanente de uma parte da personalidade. Segmento que torna o seu consciente e controle de certas funções orgânicas e psíquicas, com a consequente formação, por vezes, de personificações parasitárias ou personalidades segundas. O notável Grassetti, fascinado pela atraente miragem do subconsciente de Janet, tenta fundamentá-lo com o seu, não menos imaginário, como de Janet também, é bom que se diga, polígono cerebral, outras tontícias, inspirando nos esquemas cerebrais de W. Vandu e de J. Charcot, esse tal de polígono. Considerava a mediunidade, segundo Maxwell, como um subconsciente desagregado, segundo ele, o tal do Janet Pierre e Grassetti, dissociado do eu consciente. Mais maluquice, né? Palavreado muito bonito e que não explica nada. Tenta dizer tudo, mas na verdade não diz nada. Certo? Tendo os fenômenos espírita, proclamavam ambos cientistas, Janet e Grassetti, se explicam pela atividade internamente deste subconsciente mórbido. Os médios são, em última análise, doentes nevropatas, meros automatistas psicológicos, entrando no quadro da patologia. Para ele, todos nós médiuns somos malucos, doidos, esquizofrênicos, diga-se de passagem. Pela alta expressão científica dos professores Janet e Grassetti, as suas teses exerceram grande influência no contexto da ciência contemporânea, em desprestígio da doutrina espírita e da metapsíquica. Desprestígio este que existe muitos tentando fazer com ela. Em nosso meio não foi diferente, né? A incompreensão do professor Janet e dos seus seguidores derivou do fato de apenas terem estudado e observado do ponto de vista físico, patológico, nos meios hospitalares, entre histéricos, etc., entre doentes, entre loucos, né? Mas o erro fundamental de Janet constitui na sua precipitada e anticientífica generalização, abrangendo na mesma origem mórbida e natureza causal todos os fenômenos metapsíquicos, anímicos e espíritas, conjuntamente com os fenômenos ainda que de natureza diversa, derivados do biomagnetismo, sonambulismo, em outras palavras, hipnotismo, sugestão, etc. Tanto Janet como Grassetti, a fim de escaparem a graves dificuldades resultantes da fragilidade de suas precipitadas
e intempestivas generalizações declararam considerar fraudes ou alucinações patológicas todos os fenômenos espíritas. Já mudou, né? Escrita direta, tudo isso para ele era fraude ou alucinações, né? A escrita direta é a que nós chamamos de pneumatografia. Voz direta, que denomina-se pneumatofonia. A telepatia, que é a capacidade que o indivíduo tem, né, de vasculhamento de outro indivíduo, né? A telecinesia, telemnésia, desdobramento espiritual, materializações, etc. Tudo isso para ele era fraude ou alucinações. Coitado, e Janete, e Gracete. E atrás dele tem muita gente, não? Ele só não. Uns tais de René Suri por aí, uns Quevedo da vida aí, que também afirmam isso aí, sai afirmando. E esses psicólogozinhos que existem por aí também, trilham na mesma linha de pensamento. Porque desconhece, despreza o ser imortalista como um agente regente de todos os fenômenos anímicos e psíquicos ou espiritual. Então, não está destituado deles, né? José Maxwell afirma que os fatos condenam os conceitos de Janete e acrescenta: ainda bem que sempre existiu, como ainda existe, gigantes defensores dessa causa primordial, que é os princípios imortalistas, regidos pela lei natural, como a imortalidade, a comunicabilidade, a reencarnação, né? E Maxwell foi um dos, como poucos que nós conhecemos, à altura do próprio autor do livro, que também defendeu com unhas e dentes, e graças a esse bom Criador, deixou suas raízes. Temos a figura de Cristiane, o Instituto CBL, o seu corpo que integra aos trabalhadores da casa, todos também merecem destaque, defende com unhas e dentes essa causa nobre e justa. Eu parabenizo o ICBL, Instituto ICBL. Por isso, ainda bem que ainda temos pessoas corajosas à altura do citado, né? Que levanta a voz aos verdugos, destruidores de ideias nobres, esclarecedoras, aprimorantes, esperançosa, que é os ideais espiritual, né? Codificado por esse mestre nato, Allan Kardec. Eu tenho, segundo Janete, muita consideração pelo homem distinto de que critico as ideias, mas ainda que admire os seus trabalhos, estou convencido que Janete só observou sensitivos incompletos. Janete considera os médiuns quase sempre, se não sempre, nevropatas, francamente histéricos. As minhas observações pessoais contradizem as suas, como a de Bernardo também, como a de Cristiane, e a nossa, que somos uma fagulhazinha, né? Eu considero uma fagulhazinha brilhando lá no fundinho do poço, do túnel, né? E a nossa aqui também, nós também contestamos. Não é isso que as nossas experiências nos demonstram, né? Tenho visto muitos médiuns
Os melhores não eram nevropatas. As mais belas experiências que tenho feito têm sido obtidas com médiuns não apresentando estima alguma ou estigma algum histérico. Janete parece-me ter até aqui operado somente com doentes, não me admirando, portanto, que ele assemelhe os fenômenos automáticos dos médios aos dos histéricos. Eu tenho o dever de protestar contra a generalidade da conclusão de Janete sobre o automatismo psicológico. Os fatos dignos de serem observados diferem essencialmente daqueles que apresentam os histéricos. Estes fatos não indicam uma miséria psicológica. Pelo contrário, eis porque, primeiro, os fenômenos observados com bons médios não são da ordem dos que se registram entre os histéricos. Não são do gênero dos fatos a que estamos habituados dentro dos hospitais. Os que, como eu, observaram estes fatos, como REPs, movimentos sem contato, não podem atribuí-los a movimentos inconscientes e involuntários, a ruídos contráteis dos tendões, a ventriloquia, como pretende insinuar Janete. As coisas se passam como se uma força qualquer fosse produzida pelo médium, e os assistentes podendo agir fora dos limites do corpo. Se este fato é exato, pode-se considerar como secundário e sem importância. Não abre, ao contrário, a psicologia futura a via de observação direta e da experiência, se, como eu tenho registrado, esta força conserva certas relações com a nossa consciência geral. Não é, pois, uma singular maneira de raciocinar a de Janete. Em segundo lugar, estes fenômenos não são indício de uma miséria psicológica dos médios, como pensa Janete. Para a compreensão dos fatos supranormais observados por mim e por muitos outros experimentadores, é necessário estar familiarizados com as obras de Edmund Courney, Frank Podmore, eles não conheceram isso, né? Henry C. Frederic Miele, Williams Barrett, Richard Hudson, Olivier Lodge, James Hislop, Carlos Duprel, Maximiliano Perti, Alexandre Kizakov, Charles Richer, Alberto de Rojas e tantos outros. Não é possível tratar da questão que preocupa Janete sem ter em conta os trabalhos destes gênios, desses sábios. Janete diz de ter lido o fenômeno de um homem como Carlos Duprel. Janete deveria ler esta obra e muitas outras. Parece-me estabelecida atualmente que a consciência impessoal, inconsciente, é suscetível de apreender impressões exatas independentemente dos sentidos, trazendo-as à consciência normal de uma forma concreta ou simbólica. A forma destas mensagens subliminais, empregando a expressão de Miele, é sempre a mesma, seja verdadeira ou falsa, seja uma reminiscência, seja uma premonição. Este fato é de uma grande importância, porque nos coloca no caminho a seguir para descobrir o processo mental deste fenômeno psicológico.
O histérico que simule automaticamente um ébrio, um general, uma criança, dá-nos um espetáculo muito diferente do oferecido por um médium que, pela sua clarividência, observa e registra telepaticamente um acontecimento longínquo ou terá a premonição de um acontecimento futuro que inevitavelmente ocorrerá ou revelará fatos que lhes são desconhecidos e dos assistentes à sessão. É possível considerar como uma desagregação, automatismo psicológico e inconsciente esta faculdade extraordinária? É possível agrupar estes fatos à categoria dos fenômenos banais de histeria, únicos observados por Janete? A resposta negativa impõe-se à razão. As concepções de Janete lembram a sentença de Kant, que diz: o verbalismo das escolas superiores é, por vezes, um expediente para se furtarem a dificuldades, porque ali é defeso empregar-se a inteligente e honesta expressão. Não sabemos. A expressão de Janete de miséria psicológica aplicadas aos médios está neste caso. O médium capaz de perceber a distância no tempo e no espaço possui sem dúvida faculdades superiores às normais, não se enquadrando, portanto, na pejorativa conceituação do ser inferior que anticientificamente imaginou Janete. Mais tarde, muito tempo depois da publicação de suas obras anti-espíritas, Janete penitenciou-se parcial e discretamente no seu prefácio à obra de J. Jastou, subconsciente da qual transcrevemos alguns trechos. Olha o que ele diz. Depois da época em que eu empregava o termo subconsciente no sentido clínico e um pouco terra a terra, reconheço que outros autores têm empregado o mesmo termo em um sentido infinitamente mais elevado. Tem-se designado subconsciente atividades maravilhosas que parecem existir dentro de nós, sem que suspeitássemos de sua existência. Se comprometeu. Os pobres doentes que eu estudei, isso é Janete, não possuíam gênio algum. Os fenômenos que entre eles eram apresentados subconscientes eram fenômenos bem simples, que entre os outros homens fazem parte da consciência pessoal sem que isto exista nenhuma admiração. Estes doentes tinham perdido a livre disposição e o conhecimento pessoal. Tinham uma doença de personalidade. É estudo. Generalizar isso é por demais irracional. Foi o que ele e quem seguiu ele, fez. Em conclusão, o eminente professor Janete, consagrado neuropatologista, limitou as suas observações a experiências dentro de hospitais, o que não o impediu de levar a sua generalização a todos os médiuns espíritas, sem o prévio e indispensável estudo teórico e prático da doutrina espírita. Se certamente Janete
conheceu os livros da codificação, merecia conhecer para depois falar sobre isso. Se conheceu, ele foi maldoso, miserável. Falar uma miserabilidade desta aos médios. Aos médios. E por isso merece realmente o repúdio. É comprometedor um homem de um quilate desse divulgar uma opinião desta natureza sem antes buscar conhecer realmente o primor da obra desta ciência. E por isso mereceu essa refutação de Maxwell e, consequentemente, o desaponto da sua genialidade. Se é que foi um gênio, que um gênio vai dar um vacilo desse, né? E escrever algo comprometedor, que denegriu e denigre a todos aqueles que têm acesso às suas obras com opinião dessa natureza. Onde é que está a genialidade deste homem? Onde é que está a sua inteligência para dizer uma coisa dessa? De uma questão tão espiciosa, tão científica, como é as questões dos estudos da fenomenologia psíquica, metapsíquica, espiritual. Infelizmente, tem essa nódoa, esta mancha nessa trajetória de Janete, de Grassetti e tantos outros, né, que tentaram explicar a existência dos fenômenos espiríticos, ou metapsíquico, ou anímico, como queiram, que na verdade são tudo fenômenos espirituais. Até porque é um fenômeno provindo de um indivíduo imortalista. Ele pode estar no corpo ou fora do corpo. Eu não consigo entender a genialidade desses homens que foram considerados gênios quando admite que o cérebro humano seja capaz de produzir algo altamente divino e de repente admitir que tudo isso vai se tornar uma carniça. Nada sobra do homem, porque negou a imortalidade. Para que tanta genialidade, se tudo vai se tornar féretro? Tanto o cérebro de um gênio como o de um Zé Matuto, né? Não vai haver distinção nenhuma. Para que tanta genialidade? Onde é que está a grandeza de um em relação à falta de grandeza do outro? Se vai ser todos nivelados, tudo vai virar carniça. É nisso aí que compromete a genialidade desses homens, né? Então, os fenômenos psíquico, espiritual, anímico, são fenômenos produzidos pelo indivíduo, encarnado e desencarnado. Logo, há aí um potencial criador nesse indivíduo. Será que isso vai se esvair ou nada? Que importância tem a vida? Que importância tem a genialidade do ser? Que não vai sobrar nada. Vai virar tudo carniça. Que os materialistas reformulem seus conceitos. Estás precisando. A gente fica por aqui. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho.